Olá, meu nome é Temis e esse canal é dedicado a contar histórias para você dormir. Aproveite e se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe, pois eu vou contar muitas outras histórias para você. A história de hoje é A Roupa Nova do Imperador. Essa é uma história para lhe acalmar. Eu espero que possa ajudar você a dormir. Ouvir uma história para dormir é uma maneira que pode ajudar a relaxar e acalmar. Em uma noite ou naquele horário em que você está se preparando para dormir, ouvir algo que faça você desacelerar de um dia que está chegando ao fim. Agora, procure ficar confortável. Certifique-se de que você está bem acomodado. Relaxe. Aproveite a história. Escute a minha voz e vá imaginando. A história vai começar. Era uma vez um imperador que viveu há muitos anos. Gostava tanto de roupas novas e bonitas que gastava todo o seu tempo e dinheiro a vestir-se. Não ligava importância ao exército e não ia ao teatro, não andava de carruagem por entre as pessoas, a não ser quando queria exibir uma roupa nova. Tinha um casaco diferente para cada hora do dia, e tal como se ouve dizer de outros soberanos, está em conselho. No seu caso, a resposta seria: o imperador está no quarto de vestir. A vida era bastante alegre na cidade em que ele vivia. Estavam sempre a chegar forasteiros e um dia apareceram dois indivíduos com um ar suspeito que diziam ser tecelões. Segundo eles, o tecido que fabricavam não só era extraordinariamente belo, como tinham ainda propriedades mágicas. Mesmo quando transformado em peças de vestuário, era invisível para todas as pessoas que não desempenhavam bem as suas tarefas ou que fossem particularmente estúpidas. Excelente, pensou o imperador. Que bela oportunidade para descobrir quais os homens do meu reino que não devem estar nos lugares que ocupam e quais são os espertos e os estúpidos. Pois é, aquele material tem de ser tecido e transformado em roupa imediatamente, e deu aos dois malandros uma grande quantia de dinheiro para começarem a trabalhar. Assim, os dois patifes montaram 2 teares e agiram como se tivesse a trabalhar afanosamente, mas a verdade é que não havia nada nos teares. Pouco depois, estavam a pedir o melhor fio de seda e de ouro, que meteram nos seus próprios bolsos, continuando a mover os braços diante dos teares vazios pela noite adentro. Ao fim de algum tempo, o imperador pensou: gostava realmente de saber como vai aquilo. Mas quando se lembrou de que o tecido não podia ser visto pelas pessoas estúpidas ou incompetentes no seu trabalho, sentiu-se um tanto embaraçado em ir ele próprio. Não que tivesse quaisquer dúvidas quanto às capacidades, é claro, mas achou que talvez fosse melhor mandar alguém primeiro. Afinal de contas, toda a gente na cidade sabia dos poderes especiais do tecido. Toda a gente estava ansiosa por descobrir até que ponto o vizinho era estúpido ou incompetente. Já sei, vou lá mandar meu velho e honesto ministro, decidiu. É o homem indicado, o mais sensato possível, e ninguém pode queixar-se da maneira como desempenha suas funções. Então, o bom velho ministro foi à sala onde os 2 malandros estavam, a fingir que trabalhavam nos teares. Que Deus me ajude, pensou ele. Abri os olhos cada vez mais. Não consigo ver nada, mas guardou o pensamento só para si. Os 2 vigaristas pediram-lhe que se aproximasse.
Não achava eles que os padrões eram lindos e as cores deliciosas e gesticulavam diante dos teares vazios. Mas embora o pobre velho ministro espreitasse e olhasse fixamente, continuava a não ver nada, pela simples razão de que não havia nada lá para se ver. Céus, pensou, serei mesmo estúpido? Nunca pensei que fosse. E o melhor é que ninguém o pensa. Serei mesmo incompetente a desempenhar as minhas funções? Não posso dizer que não vejo o tecido. Então, não o acha admirável? Perguntou um dos falsos tecelões, continuando a mexer as mãos. Ainda não disse nada. Oh, é encantador, perfeitamente maravilhoso, disse o pobre velho ministro, olhando atentamente através dos óculos. O padrão, as cores, sim, tenho que dizer ao imperador que os acho notáveis. Bem, isso é muito animador, disseram os 2 tecelões, apontando-lhe os pormenores do padrão e as diferentes cores utilizadas. O velho ministro ouviu atentamente de modo a poder repetir tudo ao imperador, e foi o que fez. Os 2 impostores, então, pediram mais dinheiro e mais fio de seda e de ouro. Disseram que precisava disso para acabarem o tecido, mas tudo o que lhes deram foi direitinho para os seus bolsos, e nem um pouco pareceu nos teares. Apesar disso, continuaram a agitar afanosamente os braços diante das máquinas vazias. Mais tarde, o imperador mandou outro honesto funcionário para ver o andamento do trabalho e saber se o tecido estaria pronto em breve. Aconteceu-lhe a mesma coisa que ao ministro. Olhou e tornou a olhar, mas não havia nada para ver, senão os teares vazios. Nada foi tudo o que ele viu. Não é um belo tecido? Perguntou um dos ladrões, e ergueram o tecido imaginário diante dele, apontando para o padrão que não existia. Eu acho que não sou estúpido, pensou o funcionário. Se calhar não sou a pessoa indicada para o cargo que desempenho. Bem, nunca pensaria tal coisa, e o melhor é que ninguém o pense. Por isso, emitiu ruídos de apreciação sobre o tecido que não conseguia ver, e disse aos homens que gostava muito das cores e do desenho. Sim, afirmou ao imperador, é magnífico. As notícias sobre aquele tecido fantástico depressa se espalharam pela cidade, e então o imperador decidiu ir vê-lo ainda nos teares, assim com alguns servidores cuidadosamente escolhidos, entre os quais os 2 honestos funcionários que já o tinham estado. Foi à sala de tecelagem, onde os malandros faziam as suas palhaçadas, tão ativos como sempre. Que tecido esplêndido! Exclamou o velho ministro. Veja o padrão, majestade. Observe as cores, disse o outro funcionário, e apontava para os teares vazios porque estavam certos de que as outras pessoas viam o tecido. Isso é terrível, pensou o imperador. Não vejo nada. Serei estúpido? Serei incompetente como imperador? É assustador pensar uma coisa dessas. Então, disse em voz alta: Oh, é encantador, encantador! Tem toda a nossa aprovação. Acenou com ar satisfeito para os teares vazios. Não queria admitir que não via lá absolutamente nada, e os cortesões que o acompanhavam também olhavam fixamente, todos eles secretamente alarmados por não serem capazes de ver um único fio, mas em voz alta fizeram eco com o imperador. Encantador! Muito encantador! E aconselharam-no a utilizar o esplêndido tecido em uma roupa real que teria de vestir num grande cortejo a realizar dentro em pouco. É magnífico e tão fora do vulgar, era o que se ouvia de todos os lados. E o imperador condecorou os 2 impostores com uma roseta para porem nas boleiras dos casacos e o título de funcionário imperial do tear. Durante toda a noite anterior ao dia do cortejo, os 2 aldabrões
fingiram trabalhar com 16 velas à sua volta. Toda a gente podia ver como eles estavam atarefados, tentando acabar a tempo a nova roupa do imperador. Fingiam tirar o tecido do tear, cortavam o ar com grandes tesouros de alfaiate, cosiam e tornavam a coser com agulhas sem linha. Por fim, anunciaram: a roupa está pronta. O imperador foi vê-la com seus cortesões mais pobres, e os 2 aldabrões ergueram os braços como se tivesse a levantar alguma coisa. Aqui está as calças, disseram eles. Aqui está o casaco e aqui está a cauda. E por aí foram. São leves como espuma. Pelo toque, disse que não tem nada a vestir, mas a beleza está precisamente aí. Sim, claro, disseram os acompanhantes do imperador, embora continuassem sem ver nada, porque não havia nada para ver. Se Vossa Majestade Imperial quiser fazer o favor de tirar a roupa que tem vestida, teremos a honra de o ajudar a vestir para diante do espelho grande. O imperador despiu-se e os 2 aldrabões fingiram entregar-lhe as roupas novas, uma peça de cada vez. Depois, com os braços à volta de sua cintura, fingiram ajustar a cauda num toque final. O imperador virou-se e deu uma volta em frente ao espelho. Que elegante, que bem assentada, murmuravam os cortesões. Que tecido tão rico, que cores magníficas! Já alguma vez tinha visto uma coisa tão magnífica? Majestade, disse o mestre de cerimônia, o dossel já está lá fora. O dossel cobria o imperador durante o cortejo. Bem, exclamou o imperador, estou pronto. Assenta realmente muito bem, não acham? E tornou a dar umas voltas em frente ao espelho, como se admirasse pela última vez. Os cortesões, que tinham de pegar na ponta da cauda, baixaram-se como se erguesse alguma coisa do chão e levavam as mãos diante de si. Não iam deixar o povo pensar que eles não viam nada. E assim o imperador foi caminhando no imponente cortejo, sobre o esplêndido dossel, e toda a gente, na rua ou nas janelas, exclamava: que ar magnífico tem o imperador! E as roupas novas? Não são maravilhosas? Olhem só para a cauda, que elegante! O fato é que ninguém queria admitir que não via roupa nenhuma, porque isso significava que era estúpido ou então incompetente no seu trabalho. Nenhum dos belos fatos do imperador tinha sido tão admirado até então. Foi quando se ouviu claramente uma voz espantada de criança: o imperador não leva nada vestido. Esses inocentes, as coisas ridículas que dizem, exclamou o pai da criança. Mas um tumulto começou a crescer no meio da multidão. Aquela criança diz que o imperador não leva nada vestido. O imperador não leva nada vestido. E aí a pouco toda a gente repetia: o imperador não leva nada vestido. Por fim, até o próprio imperador achou que eles deviam ter razão, mas pensou para si próprio: não posso parar, senão estrago o cortejo. E lá foi andando com um ar cada vez mais orgulhoso, enquanto os cortesões continuavam a segurar sua cauda, que não existia.